texto principal desta noite. Tenha fé em Deus, nós vamos chegar lá. Segure um pouquinho. Segure um pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Eu estou falando de história, de pessoas, de você. Quase 30 anos de ministério pastoral, 26 anos de pastor, 4 anos de seminário, só lidando com famílias. Se você me perguntar qual é a maior tragédia que o senhor conhece, pastor, nessa caminhada com Deus, lidando com a família, eu vou te responder. Uma das piores tragédias que eu conheço na vida de moço, de moça, de homem, de mulher, de idosos, de anciãos, a pior tragédia que eu conheço são pessoas que nascem, vivem e morrem sem nunca sair de dentro de si, sem nunca conhecer o Deus de fato que está ali para lhe servir. Pessoas que eu chamo de sombras anônimas. Sombra não é nada, anônimo, o que você pode entender? Pessoas que parecem sofrer de uma paralisia eterna, que fica sempre no mesmo lugar de onde começou. Ele não cresce na vida espiritual, ele não cresce na vida profissional, ele não cresce na vida relacional, ele não cresce na vida emocional, ele vive a mesmice. Olha aqui para mim, eu não fui Espírito Santo, trouxe você aqui. Então você fica prestando atenção. Se você manter só o que você tem hoje, você vai viver a mesmice amanhã. Não pensa que você vai alcançar alguma coisa, não. Se você não regar a tua vida espiritual com oração, com Jesus, com santidade, você vai encontrar nessa mesma espiritualidade aí patética. Se você lá no seu trabalho não investir em você, não se capacitar mais, não fazer uma graduação, não se especializar, vai chegar um tempo que você vai ficar totalmente fora do mercado e vai ter outros que virão mais novos que você, com mais experiência, você vai ficar no canto e depois não vai reclamar de Deus, não. Você é culpado. Você é culpado. Por exemplo, teve uma época, e eu lembro disso, a época da datilografia. Quem foi na época da datilografia? Levante a mão. Deus quiser assim. Levanta a mão, quem foi na época da datilografia? Eu fui nessa época também, mas esse cinquentinho aqui, quase 50, depois 60, não, tá 50 ainda. É datilografia, irmão. Teve um menino que foi fazer o concurso do Banco Brasil comigo, tinha que ter diploma da datilografia, acredite? Ele tinha que tirar o diploma da datilografia, porque senão ele não poderia nem fazer o concurso do Banco do Brasil. Aquele diploma amarelo, assim, meio desmontado, parecendo um febre amarelo, horrível. Diploma da datilografia. Hoje, se você falar datilografia aí, é um tipo de chacota. Aliás, você nem pode falar mais, você digita, porque as crianças com 2 anos estão assim, parece que já nasce com gênero do computador. Eu fui comprar umas folhas sulfite para mim, tinha um menino de uns 3 anos de idade lá. Aí eu falei com o avô, meu Deus, que é isso? Eu falei, pastor, isso não é nada. Isso aí ele faz coisa aí que eu até duvido. É o mundo de hoje, para no tempo, você vai parar. Você vai parar em tudo. Entendeu? Então, para mim, a maior tragédia são pessoas que param, que não constroem uma história, que não faz nada. Eu chamo essas pessoas de evasivas. Qual que é o nome dessas pessoas? Evasivas. A própria palavra. Peraí, eu vou ler o texto, você vai entender tudo que eu estou falando aqui. Essa palavra que está vindo aqui já é de Deus para você. Às vezes as coisas não acontecem na sua vida, porque os limites que existem na sua vida não são os limites que a vida apresenta, são limites que você estabelece. Você cria o seu mundinho e quer que Deus entre no seu mundinho. Ora 5 minutinhos por dia, ora só nas refeições, e quer que Deus abra os céus. Não jejua uma vez por semana, depois quer que Deus faz milagre. Não luta no trabalho, não estuda, depois quer ser o melhor lá no trabalho, quer ter um bom salário. Não rega no casamento, na família, porque a sua família tira um pouquinho do céu. Aí você não é que Deus vai longe falando essas coisas. Entendeu? Então o evasivo é aquele que é vazio. Olha aqui para mim, ó. Ele não sonha, ele não deseja, ele não quer, ele vive na mesmice, sempre ali parado, trancafiado, imobilizado, engessado. Olha, tudo que você pode pensar de uma pessoa. Você viu um ventilador? Olha, por mais que ele mexa para o lado do outro, ele fica no mesmo lugar. Ele fica assim. Não é mesmo? Tem muitas pessoas que estão numa situação que Deus gostaria que não estivesse. Que não estivesse. Porque elas não se esforçam. Elas não desejam, não têm sonhos, aspirações de mudança.
E os teus desejos, os teus sonhos, não são impossíveis. É nós que não tentamos. É nós que não buscamos. Quando a palavra diz, clama a mim, e eu responderei coisas grandes e firmes, clamar, não é ficar lá assim, meu Deus, meu Pai me abençoe em nome de Jesus, amém. Clamar, irmão, é você pôr o coração na boca e falar, eu preciso ver esse milagre. Eu preciso ver o meu lar transformado. Eu preciso sair dessa crise que eu entrei. Eu preciso ver essa doença sarada, sai do meu corpo, meu parente. Eu preciso ver os céus abertos. Estou passando por isso e eu estou agarrado nas suas misericórdias, porque tu podes fazer qualquer coisa. Tem gente que tem a oração do toque. Já viu o toque na linguagem da psicologia? O toque é um transtorno obsessivo compulsivo. Isto é, movimentos repetitivos não racionais. Ou melhor, vamos ilustrar. Já viu aquela pessoa que lava a mão, depois vai lavar de novo, depois lava de novo. Ou se não desliga a lâmpada, vai sair de casa. Será que eu desliguei mesmo a lâmpada? Liga na mesa, desligou. Depois, mas será que eu desliguei mesmo? Passando roupa, desliga o ferro, vem para a igreja. Meu Deus, acho que eu deixei ligado. Ele tem toque, ele tem toque, ele tem toque. Olha o toque da oração. A hora não passa. O culto acaba. A hora não passa. Ele tem toque. Ele tem uma pressa. Ele só não tem pressa para sair de frente da novela. Ele não tem pressa para sair de frente para assistir o clube de futebol dele. Ele assiste até o segundo, como é que é o negócio? Segundo tempo, é isso? Segundo tempo e até a prorrogação. Vai na oração. Se o pastor está lá, vamos orar mais 5 minutos. Depois tá. Olha assim pro seu irmão e fala, acho que Deus está falando com você. O Diego está aqui, ficou vermelho, eu vou te vermelho. Que isso? Que a gente vermelho tem lá? Vai explodir aí, irmão. Pessoas vazias, que não desejam, que não aspira em nenhuma área da sua vida, não investe na sua vida espiritual, na sua vida relacional, na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida cultural, não investe em nada. Ele sempre vai estar no mesmo lugar de onde ele começou. Você o vê hoje é aquele mesmo de 5, 10 anos atrás. Ele para no tempo. Tem uma novela nojenta aí que voltou agora de novo na televisão, mas é uma novela antiga. E tem uma cantiga, eu particularmente, se você gosta, comenta. Eu particularmente não gosto. Mas é uma música nojenta que diz assim: eu nasci assim, você sempre assim, você fica. Desculpas, Gabriela, que estiver aqui. Mas fale pro seu irmão, não seja um crente Gabriel, rapaz. Eu nasci assim, você sempre assim, você sempre Gabriela. Diga comigo, eu nasci para vencer. Estou vendo a novela. Olá, eu nasci para vencer. Estou do lado que vence. Eu sou mais que vencedor. Vamos aplaudir essa palavra. Aleluia. Abre a tua Bíblia se você a trouxe, Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, abre a tua Bíblia aí. Eu vou falar ainda mais uns 20 minutinhos, não quero passar muito horário aqui, mas Deus está aqui, diga glória a Jesus. Neemias capítulo 4, eu vou ler o versículo 1, 2. Neemias capítulo 4. Neemias. Eu falei o quê? Neemias não tem na vida. Neemias capítulo 4, versículo 2, depois você vai comigo para o capítulo 6, versículo 3 e versículo 10. Está na versículo 11. Não se preocupe com os outros textos, depois eu cito de novo, tá? Neemias capítulo 4, versículo 2 está assim: e sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, diga comigo, edificávamos o muro, ardeu em ira e
e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de todos os seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Diga comigo, que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto, sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Diga comigo, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Em outras palavras, eles vão conseguir levantar das cinzas as pedras que foram dissolvidas pelo fogo. Eu costumo dizer que quando nós temos Deus, nós encontramos alegria até nas cinzas. A propósito, olha aqui para mim. Talvez o teu casamento já é uma cinza. Que valor tem a cinza? Ninguém paga nada por cinza. Quando é uma casa construída, ela tem preço. Mas se queimar em cinza, pode ser que tua vida profissional virou uma cinza. Alguém já virou a cabeça para você e falou assim: larga, acabou, já era. Há poucos instantes eu disse assim: quando nós temos Deus, nós encontramos alegria e esperança até nas cinzas. Talvez algum propósito você fez no começo do ano, no ano passado, e não aconteceu ainda, pode ser cinzas. Você vai, acabou, não tem mais valor. E se o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui nessa noite para falar: meu filho, é cinza para você e para muitos, mas para mim, eu posso pegar essas pedras que foram dissolvidas, que viraram cinzas, e fazer com que essas cinzas voltem a ser pedras e se tornem uma fortaleza, aonde esse lugar de vergonha se transforma em um lugar de honra para você. Um filho nas drogas, na dependência química, cinza, pastor, não tem mais nem esperança. Olha aqui para mim. Estão aqui as pessoas que realmente vieram buscar a profecia de Deus? A tua saúde pode ser uma cinza. Nem sei se Deus vai me curar mais, pastor. Estou tão acostumado. O pai, a mãe está doente, alguém da família. Aquela causa da justiça talvez possa ser uma cinza. E se Deus pegar aquela cinza, aquela causa, e resolver favorável a você, no mínimo no teu coração, você pode dizer assim: eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Aleluia. Bom, tem muitas coisas na sua vida, até coisas que você sonhou, que você desejou, e talvez até lutou no decorrer do tempo e não conseguiu, e você pegou aquilo e jogou como se fosse cinza. Ah, pastor, sempre quando eu lembro daquilo, é uma sensação de frustração, de inoperância, de incapacidade, porque eu não consegui alcançar aquilo. E se o Espírito de Deus trouxe você aqui para falar: meu filho, minha filha, eu quero pegar aquele projeto, aquele sonho, aquela oração que você fazia lá e você não faz mais, aquela cinza, eu quero pegar e transformar numa pedra preciosa para transformar a situação. Quem está aberto aí? Faça assim. Quem está aberto aí? Você está recebendo? Fecha a mão e diga: eu recebo. Então, olha aqui para mim. Nós estamos debaixo de um céu profético. Há um manto de graça de Deus aqui. Eu quero te assegurar que eu não estou com o seu irmãozinho aqui escrito, de 3 pulinhos, de 3 gritinhos, você sai, ai que bonitinho. Eu quero dizer para você que eu estou com a profecia aqui aberta de Deus para ter uma audiência com você. Renascerão das cinzas as pedras que foram queimadas. O que fazem esses fracos judeus? Sabe quando a situação vai degringolando, estilhaçando, arrebentando, fragmentando, acabando, e não falta de pessoas para olhar para você e falar assim: coitadinho, olha, acabou tudo, não vai resolver. Você pega até a tua identidade, não chama você mais nem pelo nome, e fala assim: aquele coitado, aquela coitada, eu lutou tanto, olha lá, virou cinza.
Ontem, em algum momento da mensagem, eu disse assim: a crise pode fazer de você uma pessoa que você nunca foi antes. Aquilo que é desvantagem hoje poderá ser vantagem amanhã. Há uma história de um moço nada, ele era uma criança negra do século XIX chamado Booker Washington. Ele morou na Virgínia, nos Estados Unidos. Ele era escravo, ele trabalhava numa mineração de escravo, aliás, mineração de carvão. Quando criança, tem duas lindas obras dele. Uma é em inglês, The Promises of Slavery, tirado da escravidão. O outro tem em português, As Vantagens das Desvantagens. Diga comigo: as vantagens das desvantagens. Olha para mim, eu vou contar num minuto só, depois eu vou retomar o texto aqui. Ele era escravo na mineração de carvão, criança. Nas horas vagas, o Booker Washington, esse menininho, adolescente, ele pegava o material das crianças brancas para levar à escola. Quando as crianças entravam na sala de aula, ele ficava lá de fora sentadinho, pegava aqueles livros que estavam em suas mãos e começava a ler. E do ler, ele se tornou um autodidata. O que era desvantagem carregar o material das crianças brancas se tornou vantagem. Aí ele escreve a sua autobiografia: As Vantagens das Desvantagens. E ao ler, ele adquiriu conhecimento. E como o conhecimento não ocupa espaço, o que foi que eu disse? Eu quero só ouvir os jovens solteiros falar isso. Conhecimento não ocupa espaço. Olha para o teu colega que é jovem e fala assim: estuda, abençoado. Como o conhecimento não ocupa espaço, conhecimento amplia os espaços. Conhecimento faz o quê? Amplia os espaços. Porque quem pouco sabe, pouco fala, pouco conhece, pouco cresce, pouco. Você não entendeu, né? Entendeu? Ele começou a ler. Resumo agora da história. Ele se tornou o primeiro negro na história dos Estados Unidos a ser um educador, um professor. Ele dava atendimento ao presidente da República dos Estados Unidos. Escreveu muitos livros, formou uma faculdade. Até hoje, se você for nos Estados Unidos, tem faculdade de Washington, foi formado por esse escravo. A pergunta é: o que um menino tão inofensivo, tão simples, que era um escravo, tem a mais do que nós de se tornar uma referência na nação mundial? Morreu e até hoje nós falamos dele. Nada mais do que você, mãe, você, pai, eu que estou aqui. Mas ele acreditou que no meio das desvantagens, das cinzas, ele poderia tirar vantagem. A Bíblia diz que todas as coisas, não são algumas, todas as coisas cooperam para o bem. Não é para o mal. Depende da maneira que você vê aquilo. Deus pode transformar a pior desgraça em graça, a pior tristeza em alegria, o pior sofrimento em vitória. Quando pegaram José e mandaram para o Egito, e fez com que os melhores dias da sua vida, que eram 17 anos até os 30 anos, vivesse lá naquela masmorra, caluniado, pagando pelo que não devia. Tem gente que fala assim: quem não deve não paga, sim. Jesus não devia, pagou. José não devia, pagou. Jó não devia, pagou. Tem hora que você paga, mesmo devendo. Sofreu, foi lá para a cadeia, foi caluniado. Você fala que é crueldade, mas lá na frente, quando seus irmãos têm fome, seus pais vêm tudo para o Egito, ele começa a dizer assim: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bênção. Aí ele para e fala assim: na verdade, nem foram vocês que mandaram para cá, mas assim o Senhor quis, para que eu preservasse em vida todos vocês. Você entende isso? O camarada passa tanto sofrimento, tanta desgraça na vida, depois fala que foi Deus que permitiu aquilo. E que foi, porque você lê a história, você fala que foi Deus mesmo. Lá no final você vai falar isso, mas no meio você fala assim: misericórdia. Como é que Deus dá tanto sonho, tanto projeto para a pessoa, depois permite passar um avalanche sobre ele, um tornado, uma tempestade arrebentando toda a vida? É com você que está aqui, também passando uma luta tão
assinar com isso. E depois que passar a tempestade, você vai olhar para trás e vai dizer assim: realmente Ele estava comigo, todas as coisas cooperam para o bem. Retome aqui. Vamos lá para o capítulo. Deixa eu ver se eu li tudo aqui o final aqui. Vamos lá para o capítulo 6. Vamos lá para o capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Diz assim: e enviei-lhes mensageiros dizendo: estou fazendo uma grande obra. Diga comigo: estou fazendo uma grande obra. Só as mulheres falam uma grande obra. Os homens falam comigo: uma grande obra. Grande obra, de modo que não poderei descer. Diga assim: eu não vou desistir. Porque o que eu estou buscando é algo grande. Pare um pouquinho aqui e salta agora para o versículo 11. Versículo 11. E disse eu, aliás, porém eu disse: um homem como eu fugiria. Eu vou contar até 3. Os homens vão dizer assim: um homem como eu fugiria. E as mulheres vão dizer assim: uma mulher como eu fugiria. Vamos lá, 1, 2, 3 e... um homem como eu fugiria. Todos juntos, 1, 2, 3 e... um homem como eu fugiria. Lembra que há quase poucos instantes eu falei assim: por que te abates, ó minha alma, não fuja, não desista? Olha aqui, ó. Ninguém chegou em Elias e falou assim: rapaz, não fuja, não para. Ele mergulhou para dentro dele. É aquela hora, meu irmão, que está aqui me ouvindo, minha irmã, que você tem que ter o seu a sós com Deus e confrontar você mesmo. E se é importante aquilo que você está buscando, é importante você também não desistir daquilo e dizer assim: eu não vou desistir. Eu já citei Jó, em meio àquelas mazelas todas, ele dizendo: ainda que ele me mate, isso ainda que eu morra sofrendo, mas nele esperarei. É aquela pessoa obstinada em alcançar. A minha meta é alcançar e alcançar. Enquanto eu estiver respirando, eu quero toda a minha família salva, liberta, abençoada, a minha vida cheia da graça, os meus negócios todos acontecendo, porque eu não vou desistir. Joga a mão para o céu e diga: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Agora, tem gente, irmãos, que é impressionante. A moça briga com o moço do namorado: eu não vou mais para a igreja. Por quê? Meu namorado me largou. O irmão ganhou as contas no serviço, aparece na igreja, o pastor encontra na rua: ô irmão, faz tempo que eu estou na igreja. É, pastor, Deus esqueceu de mim. Eu perdi meu serviço e Deus nem abriu as portas. Você já viu isso? Veio uma doença, uma oração que não é respondida no momento certo, que ele acha que é certo, mas Deus tem um tempo para tudo. Aquela história que Deus tarda, mas não falta, não é verdadeira. Deus faz no tempo certo, porque a Bíblia diz que há um tempo para todo propósito. Mas ele tem um espiritual tão raso que não lembra da Bíblia na hora da luta. Então ele acaba escorregando na fé. Não esqueceu nada, irmão. É você que não entende os desígnios de Deus. Quanto mais vira as provas, as lutas, se agarra em Deus. É Deus o teu libertador, paga o preço lá. Agora veja aqui essa história, só para você entender.